Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso já volta a campo amanhã, sábado, às 21 horas, para enfrentar o Fluminense no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, vamos entender juntos por que o Botafogo precisa se recuperar urgentemente no Clássico Vovô. Contextualizando, vamos entender o péssimo momento que vive o Fogão, reitero, tendo que se recuperar amanhã no clássico mais antigo do Brasil. Muita gente poderia estar esperando uma live agora e eu faria o conteúdo ao vivo, mas estarei daqui a pouco às 18 horas na Placar TV, aqui no YouTube também ao vivo no programa Placar Aberto. Então um conteúdo gravado para eu me preparar e partir para os estúdios. Daqui a pouco estejam comigo ao vivo no YouTube, no Placar Aberto, na Placar TV, falando muito a respeito do Fogão e também sobre o futebol no geral. Beleza, galera? Muita gente na grande mídia afirmando que o Botafogo desperdiçou os 3 primeiros meses de 2025. Eu discordo, embora vá trazer aqui para vocês erros do planejamento do Fogão para a sequência da temporada. Um mês para treinar no Brasil é muito tempo. E o Renato Paiva deveria ter aproveitado de melhor forma. O Botafogo hoje deveria estar jogando melhor e o treinador tem responsabilidade nisso. Claro que a gestão também tem, porque o Botafogo precisa de peças mais qualificadas. O Botafogo deveria ter contratado mais e melhor. Recapitulando, já falei bastante aqui no canal Fabiano Bandeira. Dificilmente, por conta do calendário, pelo fato de ter saído de férias depois, por conta do Mundial de Clubes, o Botafogo, tendo voltado também depois dos adversários, teria condições de competir em igualdade com o rival lá na Supercopa do Brasil. Se o Botafogo tivesse reforços, treinador à beira do campo, dificilmente venceria aquela partida. Naquele recorte, o tempo de preparação do adversário fazia muita diferença. Início, bem início mesmo de temporada. Para a Recopa Sul-Americana, o Botafogo, mesmo sem treinador, poderia ter feito melhor. Por exemplo, se tivesse trazido o Caçapa bem antes, o time poderia estar mais pronto taticamente, jogadores poderiam estar tecnicamente melhores, mais confiantes também. O Botafogo não se preparou da maneira adequada para a competição sul-americana, competição de 2 jogos, e perdeu as 2 partidas para o Racing. Veio a eliminação no Campeonato Carioca, Taça Rio, Botafogo nem viu, mas teve um mês para se preparar. E eu falava aqui no canal Fabiano Bandeira, dificilmente uma equipe tem um mês de preparação no futebol brasileiro. Isso é ouro. Por enquanto, estamos vendo que para o Botafogo não serviu. Porque quando o acionista majoritário John Textor afirmava que o ano só começaria em abril, eu entendia que o Botafogo teria mais peças, teria reposição. Ontem o Eduardo fez gol pelo Cruzeiro, mas ele pouco vem jogando pelo Cruzeiro. Era fim de ciclo no Botafogo. O Romero, durante a semana, deu uma assistência para um gol no Internacional. Não vinha jogando praticamente. Jogou meia hora contra o Nacional e deu a assistência. O Inter empatou em casa 3-3 com a equipe uruguaia. Mas o Romero não vem sendo tão utilizado assim. O Tietê não é titular absoluto no limitadíssimo Vasco. O Tiquinho Soares fez um gol de pênalti na última rodada agora contra o São Paulo, em 5 partidas no Campeonato Brasileiro com a camisa do Santos. Jogadores que saíram do Botafogo, Júnior Santos machucado, nem enfrentou o Glorioso no último final de semana pelo Atlético Mineiro, não estão em alta. Era fim de ciclo para a maioria. Só que chegaram jogadores que não conseguem dar seguimento. O Renato Paiva não coloca o Juan Cruz, de 50 milhões de reais, em campo. O Elias Manuel entrou em 2 partidas na Libertadores, mostrando praticamente nada. O Botafogo teve um tempo maravilhoso, após os primeiros 3 meses do ano, para se preparar. Um mês, não identificou um treinador que pudesse, dentro desse um mês, aplicar todo o conteúdo com didática e dando as características dele ao time, fazendo um time competitivo novamente. O Renato Paiva pode ser muito competente, não estou pedindo a saída dele, isso é com a gestão do Botafogo, mas se o Glorioso teria um mês para se preparar, deveria identificar um treinador que conseguisse aproveitar esse tempo. E o Renato Paiva não conseguiu.
aproveitar o mês de treinamento, porque o Botafogo começa muito mal Campeonato Brasileiro e Libertadores, e quando evolui um pouco na partida seguinte, o Botafogo cai de rendimento, o Botafogo vem regredindo já há 2 jogos. Ofensivamente foi bem contra o São Paulo, defensivamente muito mal, aí melhorou um pouco defensivamente contra o Galo, mas tomou um gol bobo, ofensivamente foi nulo praticamente. Contra o Estudiantes, o Botafogo também defensivamente oscilando, entretanto ofensivamente muito mal, e a gente não sabe o que esperar para o jogo de amanhã. Então a gestão deveria ter identificado um treinador que fosse condizente com aquilo que o Botafogo tinha de tempo para preparação e também de acordo com o que o elenco apresenta, deveria ter contratado melhor. Estamos desde janeiro pedindo mais um zagueiro, pedindo mais um meia qualificado, pelo menos isso. Gosto da vinda do Jair, muito bom zagueiro. David Ricardo estava bem contra o Galo até ser expulso, nem foi culpa dele, o Gregory errou um passe, a bola foi esticada no Hulk, o zagueiro ali não teria muito o que fazer. Então, algumas contratações foram boas, geralmente do meio para trás, e o Botafogo tem um Santiago Rodrigues, espero muito dele ainda, sei que o tempo de adaptação varia de jogador para jogador, ele no DM, não sei quando volta, tomara que amanhã, então temos que ficar repetindo peças. Mais um erro de fora para dentro. Se você fala que o ano começa em abril, que o time vai estar saudável fisicamente lá na frente, e eu acredito no discurso, tem que ter mais jogadores qualificados para que o início da temporada em abril, como foi dito, não faça o time se desgastar muito nos jogos de final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. Se você não tiver um elenco capaz, vai igualar fisicamente com os times que começaram a disputa em janeiro, que deram importância aos estaduais. O Botafogo poderia ter uma vantagem física e provavelmente não vai ter ali na frente, porque não tem um elenco capaz, porque o treinador não tem como colocar um extremo para revezar partida por partida, não tem como colocar um meia mais qualificado, o Igor Jesus tem que jogar todos os jogos e por aí vai. E elenco, todo mundo está vendo que o Botafogo precisa reforçar. Realmente aí vai ser só na próxima janela. Só que o Glorioso precisa também sobreviver até lá. Na Libertadores, para não depender de ninguém, tem que ganhar os últimos 3 jogos na fase de grupos. Um contra o Carabobo na Venezuela e depois contra adversários que venceram o Botafogo, mas agora no Newton Santos, Estudiantes e Universidade de Chile. Vamos conseguir? Espero que sim. Comparando com times que começaram a temporada em janeiro, o Botafogo mal na Libertadores tem 3 pontos. Um dos rivais do Fogão aqui do Rio de Janeiro, Flamengo, 4 pontos, tem 1 ponto a mais também. Perdeu no Maracanã para o Central Córdoba. Fez tanta diferença o trabalho do Felipe Luiz vindo lá de janeiro? No Brasileiro, o Botafogo ainda pode retomar a rota. O que eu quero dizer é, não significa que começar em janeiro é algo espetacular para que uma equipe tenha uma temporada maravilhosa. O Abel está reclamando do desgaste por conta do Campeonato Paulista. O Palmeiras, sempre muito competitivo, ganhou muito bem na altitude, 3-2 essa semana na Libertadores, faz baita campanha, fez 2-0, tomou um empate, fez 3-2, mas o Abel está reclamando do desgaste, falou em orar para que não haja lesão no time dele. E falou recentemente que o Campeonato Paulista exigiu muito, tem que ser revisto. Ficou sem título, perdeu a final para o Corinthians. Há 3 semanas, grande parte da torcida do Palmeiras queria o Abel Ferreira fora do clube. Imaginem se houvesse essa ruptura. Mas o Palmeiras já tem um modelo de trabalho há alguns anos e vem sendo sempre competitivo. Leonardo Jardim, um grande treinador, sempre muito pedido por grande parte da torcida do Fogão. Pior campanha da Sul-Americana, à frente do Cruzeiro. Mosquiruna, do Equador, líder com 9 pontos. Aí tem Palestino, o Cruzeiro perdeu ontem por 2-1, e o União Santa Fé. O Cruzeiro é o último, com 0 pontos em 3 jogos. Perdeu para o Mosquiruna, perdeu para o União Santa Fé, perdeu para o Palestino. Se o Leonardo Jardim estivesse no Botafogo, com todo o nome que ele tem, com grande passagem pelo Mônaco, com a torcida pedindo muito, vivendo a fase que o Botafogo vive, estaríamos pedindo já a saída dele? Isso não é uma defesa ao Renato Paiva. É uma tentativa de entendimento macro do que acontece hoje no Botafogo e no futebol brasileiro. Tem erro do treinador, tem erro da gestão, o Botafogo pode se recuperar pensando na próxima janela, mas tem que se segurar até lá.
Vai ser com Renato Paiva? Não vai? Eu não tenho essa resposta. Se você tiver, coloque nos comentários com respeito à educação. A gestão tem que fazer uma avaliação criteriosa e diária. E o Botafogo precisa vencer o Fluminense amanhã. Provavelmente repetindo a maioria dos jogadores, porque hoje não tem um elenco condizente com aquilo que a gente espera em termos de disputa lá em cima no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. Galera, daqui a pouco às 18 horas estarei na Placar TV, placar aberto, todo mundo aqui assistindo, dando aquela moral no chat, falando que chegou ao placar aberto por intermédio do canal Fabiano Bandeira. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!